Você já parou para pensar como alguém pode mudar completamente de vida em apenas um instante? Como um homem, conhecido por sua frieza e crueldade, pode se tornar um dos maiores nomes da fé cristã? Imagine um perseguidor implacável, alguém que caçava seguidores de Jesus com ódio no coração, acreditando estar cumprindo a vontade de Deus. Agora pense, o que faria esse homem cair de joelhos, cego, diante de uma luz tão poderosa que transformaria para sempre sua história? Esse homem era Saulo de Tarso. Ele não apenas se opunha aos cristãos, ele os caçava, prendia e aprovava suas mortes. Muitos o temiam mais do que qualquer autoridade da época. Mas foi justamente esse Saulo que teve um encontro tão inesperado, tão sobrenatural, que mudou completamente o rumo da sua vida e da própria história da igreja. E aqui fica a grande pergunta: será que Deus ainda faz esse tipo de transformação hoje? Será que alguém que vive nas trevas, mergulhado no erro e na violência, pode ser tocado e transformado pela mesma luz que brilhou sobre Saulo? No decorrer dessa história, você vai descobrir o que realmente aconteceu no caminho para Damasco e como o maior perseguidor da fé se tornou o maior defensor dela. Mas antes, precisamos entender: quem era esse homem chamado Saulo? Quem era Saulo? Antes de entender a grandiosidade da transformação de Saulo, precisamos conhecer melhor quem ele era. Saulo de Tarso não era apenas mais um homem comum de sua época. Ele era um fariseu extremamente zeloso, alguém que conhecia profundamente as escrituras do Antigo Testamento e as tradições judaicas. Desde jovem, fora instruído por Gamaliel, um dos mestres mais respeitados de Israel. Mas apesar desse conhecimento, o coração de Saulo estava endurecido. Ele via os seguidores de Jesus como hereges perigosos que ameaçavam a pureza da fé judaica. Para ele, os cristãos eram um câncer a ser eliminado. Por isso, não mediu esforços em persegui-los. Você consegue imaginar o medo que esse homem causava? Onde quer que o nome de Saulo fosse mencionado, os discípulos tremiam. Ele invadia casas, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. E não apenas prendia. A Bíblia revela que ele aprovava até a morte dos cristãos. Foi assim no caso de Estevão, o primeiro mártir da fé que morreu apedrejado diante do olhar satisfeito de Saulo. Mas aqui surge uma grande questão. Como alguém tão instruído, tão religioso e tão certo de estar servindo a Deus, poderia estar, na verdade, lutando contra o próprio Filho de Deus? Essa é uma lição poderosa. Muitas vezes podemos estar convictos de algo e ainda assim estarmos profundamente enganados. Será que hoje existem pessoas como Saulo, cheias de zelo religioso, mas longe da verdadeira vontade de Deus? No próximo momento da história, veremos que Saulo não estava satisfeito apenas em perseguir os cristãos em Jerusalém. Ele queria ir ainda mais longe, expandindo sua caçada implacável. É aí que começa sua jornada rumo a Damasco, e o encontro que mudaria tudo. O cenário histórico. Para compreender a intensidade do que estava prestes a acontecer com Saulo, precisamos olhar para o contexto histórico da época. A igreja primitiva ainda era jovem, recém-formada após a ressurreição de Jesus. Os discípulos começavam a espalhar a mensagem do Evangelho por Jerusalém e arredores, enfrentando desafios enormes. Mas nem todos recebiam essa nova fé de braços abertos. Muitos líderes religiosos da época viam os cristãos como uma ameaça perigosa que questionava tradições milenares e abalava a autoridade estabelecida. A tensão crescia a cada dia. E é nesse ambiente de medo, perseguição e conflito que surge Saulo, um homem extremamente zeloso pela lei de Moisés, que acreditava estar cumprindo a vontade de Deus ao perseguir os cristãos. Ele não apenas atacava os seguidores de Jesus fisicamente, ele também atacava sua fé e seus corações.
Você já parou para pensar como é possível estar tão certo de algo e ao mesmo tempo estar completamente enganado? Saulo acreditava firmemente que sua missão era justa, mas na verdade ele estava lutando contra o próprio Filho de Deus. O que será que aconteceria quando a luz de Deus finalmente tocasse esse coração endurecido? Como o maior perseguidor se tornaria um dos maiores defensores da fé? No próximo momento, veremos a missão de Saulo para Damasco, quando ele recebe cartas de autorização para perseguir ainda mais os cristãos, sem saber que sua vida está prestes a mudar para sempre. A missão para Damasco. A determinação de Saulo não tinha limites. Ele não se contentava apenas em perseguir cristãos em Jerusalém. Seu objetivo agora era ir ainda mais longe. Ele recebeu cartas oficiais das autoridades religiosas, autorizando-o a viajar até Damasco para prender qualquer seguidor de Jesus que encontrasse. Imagine o peso dessas cartas nas mãos de Saulo. Eram documentos que lhe conferiam poder absoluto para caçar e prender inocentes sem questionamento. Ele se sentia imbatível, confiante de que estava servindo a Deus. Mas nesse momento, ninguém poderia imaginar que essa viagem seria o ponto de virada de toda a sua vida. Enquanto Saulo seguia pelo caminho, carregando a segurança da lei e o zelo religioso, ele não tinha ideia de que uma força muito maior do que qualquer autoridade humana estava prestes a se manifestar. A pergunta que surge aqui é: como alguém que acredita estar no controle total pode ser parado por algo que não consegue ver nem tocar? E é nesse momento, no caminho para Damasco, que a história dá uma reviravolta sobrenatural, mostrando que mesmo os corações mais endurecidos podem ser transformados por Deus. No próximo capítulo, veremos o encontro sobrenatural, quando a luz de Deus brilha de forma avassaladora e muda o destino de Saulo para sempre. O encontro sobrenatural. No caminho para Damasco, algo aconteceu que Saulo jamais esqueceria. De repente, uma luz intensa do céu brilhou ao redor dele, tão forte que o fez cair ao chão. Ele, que até então se sentia no controle, foi completamente derrubado pela presença de Deus. Então veio a voz, uma voz que não era de homem algum, mas de Jesus Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Imagine o choque e o medo que ele sentiu. Um homem que caçava cristãos, acreditando estar fazendo a vontade de Deus, agora percebia que estava lutando contra o próprio Filho de Deus. Sua vida, seus planos, sua autoridade, tudo parecia insignificante diante daquela luz e daquela voz. Aqui surge uma pergunta que você deve se fazer. Como reagiríamos se estivéssemos diante de algo tão poderoso que desafia tudo o que acreditamos? Seria medo, desespero, arrependimento imediato? Saulo não tinha respostas imediatas. Ele ficou cego pela luz, caído no chão, impotente. Esse foi o início de uma transformação que abalaria não apenas sua vida, mas a história do cristianismo. No próximo capítulo, veremos como essa cegueira e dependência levaram Saulo a uma mudança completa, mostrando que Deus age de maneiras que nenhum homem poderia prever. A voz de Jesus. No instante em que a luz cegante envolveu Saulo, veio a voz que mudaria sua vida para sempre. Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta era direta, mas profunda. Saulo, que até então acreditava estar servindo a Deus, percebeu que seus atos eram contra o próprio Cristo. Esse momento marcou não apenas um choque físico, mas também espiritual. Todo o orgulho, todo o zelo mal direcionado desmoronou diante da verdade. Imagine o que se passa na mente de alguém nesse instante. Como é possível que eu estivesse lutando contra Deus e não sabia? O coração endurecido começou a sentir o peso do arrependimento. Mas Saulo ainda não podia ver. A luz o cegou. Ele teve que se entregar completamente, sem enxergar nada, sem controlar nada. Essa experiência levanta uma pergunta para todos nós.
Quantas vezes, sem perceber, seguimos caminhos que parecem certos, mas que, na verdade, nos afastam da vontade de Deus? No próximo capítulo, veremos como a cegueira de Saulo e sua total dependência de Deus levaram à intervenção de Ananias, que seria a peça fundamental para sua transformação completa. A cegueira de Saulo. Após o encontro com a luz e a voz de Jesus, Saulo percebeu algo que jamais imaginaria. Ele estava cego. Aquele homem que caminhava com autoridade, que se sentia no controle, agora precisava ser guiado pela mão de outros. Toda sua autoconfiança desmoronou em instantes. Por 3 dias, Saulo permaneceu sem enxergar. 3 dias de escuridão total, sem comer e sem beber. 3 dias em que foi obrigado a refletir sobre sua vida, seus erros e, principalmente, sobre o encontro que tivera com Cristo. Você consegue imaginar o que se passava em sua mente? Um homem orgulhoso, temido por muitos, agora dependente, frágil, vulnerável. A cegueira de Saulo não era apenas física, era também uma representação da sua condição espiritual. Ele, que pensava enxergar a verdade, percebeu que na realidade estava em trevas. Quantas vezes não passamos também por momentos de cegueira em que Deus permite situações que nos fazem parar, refletir e reconhecer que precisamos dele? Esse período de escuridão foi essencial. Era o preparo para que Saulo se tornasse Paulo, o apóstolo. Mas para que a transformação se completasse, Deus levantaria alguém especial, um homem simples, chamado Ananias. No próximo capítulo, veremos como Ananias, mesmo com medo, foi usado por Deus para trazer cura e propósito a Saulo. O papel de Ananias. Enquanto Saulo permanecia cego em Damasco, isolado e em jejum, Deus já estava preparando o próximo passo. Em uma visão, o Senhor falou com um discípulo chamado Ananias. Ele não era um líder famoso, nem um grande apóstolo conhecido. Era apenas um servo fiel. Deus disse: Ananias, vá à rua chamada Direita e pergunte por um homem chamado Saulo de Tarso, pois ele está orando. Imagine o susto de Ananias. Ele sabia muito bem quem era Saulo. A fama do perseguidor já havia se espalhado e os cristãos o temiam profundamente. Então Ananias questionou: Senhor, tenho ouvido falar desse homem e de quantos males ele fez aos teus santos em Jerusalém. Ele tinha medo, e com razão. Como confiar em alguém que até ontem aprovava a morte de cristãos? Mas Deus respondeu: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, reis e filhos de Israel. Essa ordem mudou tudo. Ananias entendeu que a graça de Deus era maior do que o passado de Saulo. Mesmo com receio, decidiu obedecer. E é aqui que percebemos algo incrível. Deus escolhe pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. E você, já pensou que talvez Deus queira usar justamente você, mesmo com seus medos e limitações, para ser resposta na vida de alguém? No próximo capítulo, veremos o encontro histórico entre Ananias e Saulo, o momento em que a cegueira é curada e a transformação começa de fato. A transformação em Paulo chegou o momento decisivo. Ananias, mesmo com medo, obedeceu à voz de Deus e foi até a casa onde Saulo estava hospedado. Ao entrar, viu aquele homem outrora temido, agora cego, frágil e em oração. Com coragem e compaixão, Ananias se aproximou, colocou as mãos sobre ele e disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, enviou-me para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Naquele instante, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele recuperou a visão. Mais do que isso, ele recebeu a cura interior que tanto precisava. Foi batizado, levantou-se e, a partir dali, nunca mais seria o mesmo. O perseguidor Saulo havia morrido e nascia Paulo, o apóstolo.
Um homem que deixaria para trás seu orgulho e se tornaria servo fiel de Cristo, levando o Evangelho a lugares que os discípulos jamais imaginariam. Você percebe a força desse momento? Aquele que todos temiam, aquele que parecia ser o maior inimigo da igreja, tornou-se o maior pregador do Evangelho. Isso nos mostra que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. E aqui fica uma pergunta: se Deus pôde transformar Saulo em Paulo, será que não pode também transformar a sua vida, por mais distante que você se sinta? No próximo capítulo, veremos a conclusão dessa incrível história e a poderosa reflexão que ela traz para os nossos dias. Conclusão e reflexão final. A história da conversão de Saulo para Paulo é uma das mais poderosas provas de que ninguém está além do alcance da graça de Deus. O homem que antes respirava ameaças contra os cristãos tornou-se um dos maiores defensores da fé, responsável por escrever grande parte do Novo Testamento e por levar o Evangelho aos gentios. Essa transformação radical nos ensina algo profundo. Deus não olha para o nosso passado, mas para o propósito que Ele tem para o nosso futuro. Saulo tinha sangue nas mãos, mas Cristo lhe deu um novo nome, uma nova missão e um novo coração. E isso levanta uma pergunta direta para nós hoje. Se Deus pôde transformar Saulo, que perseguia e matava, o que Ele não poderia fazer na sua vida? Será que você tem deixado que o peso do passado ou as falhas impeçam sua caminhada com Cristo? A mensagem é clara. Quando nos rendemos verdadeiramente a Jesus, Ele muda nossa visão, nosso coração e nosso destino. Foi assim com Paulo e pode ser assim com você. Então, se essa história falou com você, compartilhe nos comentários o que mais tocou seu coração. E não esqueça, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias bíblicas que vão transformar a sua fé. Porque no fim das contas, a conversão de Paulo nos lembra que a graça de Deus é capaz de mudar qualquer vida, inclusive a sua.